Olá, Alexandre, boa noite. Oi, Mário, tudo bem? Tudo em paz. Vou dar uma luzinha aqui. Mário, vamos fazer um teste do compartilhamento de tela para ver se está funcionando? Vamos sim, peraí. Ok? Tá ótimo. Deixa eu ver se está rodando os filminhos. Aham. Ponto aí que tem um filminho. Tá. Ótimo. Tá saindo o som, Alexandre? Tá, estou ouvindo. Beleza. Tá ótimo. Pronto. Muito bom. Chegou a ventilar com o ciclo BP 200, Alexandre? Com o BP200, cheguei. Quando eu estava na Unicamp, era o ventilador básico de lá, né? Ele, a caixote azul, né? Esse Fazia mesmo. tá! É. A pressão dele fazia tá! Não tinha nem alarme. É isso mesmo. Eu procurei uma foto do BP200, eu não achei, você acredita? Ah, puxa vida. Eu ia botar, achei do Ciclos, no BP200 eu não achei. Ah, só tinha ele. A gente tinha um ventilador que era, eu acho que era também da mesma marca, né? Mas que era, eu esqueci o nome dele, qual que era. A gente tinha o Takaoka, aquele amarelo, Aham. horrível. Horrível Tinha também. o BP200, e aí chegou o Secret, que era o luxo da UTI, né? O Secret era, assim, a menina dos olhos. Era isso mesmo. É. Agora, o BP200, ele não dava problema, não. O que ele fazia com o pulmão, ninguém sabia, né? Aí é outra coisa, né? Mas ele não quebrava, né? Não quebrava. E Isso é dava a pressão que verdade. você quisesse ali. É. Eu lembro do barulho. Pô. Era assim mesmo. Era isso. Melhoraram os ventiladores, nossa. Nossa Senhora! A gente estava na idade da pedra, comparando com o que tem hoje. É. O Inter 3, que o pessoal da Intermed basicamente copiou o projeto do Secret e fez nacional, né? Aí eu Uhum. lembro que chegou aquele. Não sei se chegou a ver aquele sincronizador do Inter 3. Você comprava Externo. isso, para fazer Isso assistir mesmo. controlado. E aquela Aham. coisa não funcionava, era uma porcaria.
Sensor não dava conta. Eu lembro que nós compramos, foi a maior decepção. Ah, eu vi ele também. O pessoal deve ir conectando até às 8 horas, Mário. Tranquilo. Tá? Na verdade, acho que no cartazinho estava até marcado às 8. É que eu que gosto de entrar antes mesmo, justamente para Sim. fazer esses testes aqui. Tranquilo, sem pressa. A gente até abriu antes justamente para isso. Então, quando é Porque 8... senão chega na hora, se descobre que não está indo som. Aí passa um tempo arrumando, atrasa, né? Melhor ver antes. Quando der a hora, eu te apresento. Aí você percorre a sua Certo. aula. No final, a gente faz uma breve discussão, pode ser? Pode, claro. Você que manda aí. Aí as pessoas fazem as suas perguntas, ou então eu vou anotando aqui do chat e aí a gente organiza. Tá bom, Tá beleza. bom? É só o pessoal do Obra ou tem mais gente de outras Uma- unidades também? eu não sei, como a gente sempre divulga o link, às vezes aparecem outras pessoas, né, interessadas. Legal. Eu tinha que falar contigo, Alexandre. Você coordena toda essa parte de PECs da UTI, né? A gente está Sim. montando uma plataforma, o Garbeiro, na verdade, montou, ficou muito legal. Uma Aham. plataforma lá no SET. Eu vou depois te mandar o contato da Luciane, que cuida toda essa parte de secretaria, entre outras funções, ela é nossas mãos e pernas lá. E ele montou uma plataforma que você entra, eu vou pedir para você entrar em contato com ela para ela te cadastrar. Porque aí você consegue entrar na área de treinamentos, você vai lá em UTI pediátrica e você cadastra os teus cursos lá. Você põe Que lá ótimo. o curso que está promovendo, quem vai dar aula. Se precisa de certificado, a gente pode emitir o certificado pelo SET. Excelente. O número de pessoas, se é online, se é presencial. Depois eu te mostro a plataforma, mas eu vou te passar o contato da Luciane e falar para ela já avisar que você vai entrar em contato para ela te cadastrar, para você poder entrar na plataforma e cadastrar os cursos, todas as PECs que você quiser fazer da UTI. Que Inclusive, ótimo. não é restrito só assim, não, só pode o pessoal da rede ímpar. Não, tem uma área lá para você colocar outros convidados externos. Quer dizer, você pode divulgar para outras unidades, enfim, que seja de interesse. Ficou bem bacana. E a vantagem disso é a seguinte, por exemplo, nas PECs, para controlar a presença, eles vão acessar por um QR Code que é único, e aí eles põem o nome lá e já automaticamente isso gera presença, você não precisa ficar computando depois, né? Então, ficou bem bacana, assim. Ele fez um esquema bem legal. É muito útil. Eu não mexi ainda não, mas eu já comecei a ver e hoje eu fui lá me cadastrar, pedi para a Luciane me cadastrar, e ficou bem legal. Aí eu até comentei com ele, falei, vou falar com o Alexandre, então, e para ele se cadastrar lá também, para você poder botar as tuas PECs lá. Que bom. Ótimo, né? Quanto tempo ainda que os congressos vão ser online, será? Você sabe que até o COPAT, né, da SOPAT, o ano que vem, que vai ser em Campo do Jordão, a gente está contando que vai ser presencial, mas existe um plano B. Né? Não, você acha? Que coisa, né? Vai que, né? Vai que, né?
E aí pode ter dois cenários, assim, né? Ou as pessoas estarem desesperadas para se encontrar num congresso e o congresso lotar, né? Ou as pessoas estarem ainda com muito medo e não ter público. É bem difícil isso. Mas aí na diretoria se reuniu, nós votamos por pensar que vai ser a presencial. Aham. Mas existe o plano B, né? Vamos ver. Vamos. É. Ano maluco, né? É. Mas de uma forma ou de outra, até que os congressos rolaram, né? Mesmo Sim, online, eles rolaram, né? muito. Eu acho que assim, dos grandes congressos, nenhum foi cancelado, né? Que eu me Não, lembro. até Esse a ano prova de título eles fizeram. não foi? É. Eles acabaram acontecendo todos. É bom, porque manteve a agenda mas sei, eu acho que está cada vez mais difícil você conseguir o público, sabe? Porque são Aham. muitos eventos e quando são online, não sei, o pessoal não sei se tem o mesmo ânimo, né? É bom por um lado que você atinge uma capilaridade maior, né? Aham. Pessoas que provavelmente não viajariam e têm a chance de fazer um congresso, É. mas tem o outro lado também. Eu acho que o CBMI, eles salgaram um pouquinho o preço, né, da inscrição. Sei, eu achei meio salgado. Eu também achei. Não sei, talvez eles estejam com problemas de caixa. Eu não sei como é que anda a caixa Não, da. isso está mesmo. Tá. É metade do orçamento anual é o CBMI, né? É que com você não ligou. Como é que eu desligo o áudio aqui? E então eles fizeram até uma promoção para inscrições antecipadas do próximo já, o que significa que Sim, está precisando o de dinheiro nosso, agora, né? sim, o curso Parece. internacional nosso, lá da Sopate, que é um ano Copate, um ano curso internacional, né? Aham. Que era antigamente no Maxud Plaza, né? Diga de passagem, está falido também. Maxud Plaza. E o pior é que a gente tinha pago o Maxud Plaza, uma parte adiantada, antes Aham. de começar essa pandemia. E Aham. aí teve que cancelar e eles vão devolver, mas eles têm um ano para devolver. E agora nós já vimos que eles estão falidos. Ixi, não nem está contando mais com É, isso. e aí a sua parte vai ficar com prejuízo. E foi uma luta, rapaz, para conseguir trazer gente assim para o curso internacional, e a gente fez um monte de promoção também. No final deu Aham. tudo certo, mas Aham. olha, Imagino. algumas semanas antes, assim, tinha 100 inscritos, nós falamos, meu Deus, né? É. No final deu lucro o curso, ainda Aham. conseguiu chegar, acho que perto de 1.000 pessoas. Ah, Não, não foi perto, foi umas 600 pessoas, assim, mas deu lucro, deu lucro. aham. Poxa vida. Um ano difícil.
Ok, acho que a gente pode começar. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, coordenando essa reunião, né? Hoje, quem vai falar para a gente, nosso palestrante, é o Dr. Mário Ferreira Carpe, nosso colega agora na Rede Ímpar, né? O Dr. Mário, ele é o coordenador da linha de cuidados pediátricos da Rede Ímpar. Além disso, ele é professor da pós-graduação da Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas da Faculdade IBC-MED, né? E o Mário tem diversos trabalhos publicados sobre ventilação mecânica, né? Trabalhos experimentais, trabalhos sobre ventilação em pediatria, uma larga experiência na área, né? Vai ser muito bom ouvi-lo falar aqui sobre modos avançados da ventilação mecânica. Eu vou pedir para vocês só para manterem os microfones mudos durante a aula. Nós vamos ouvir toda a aula do Dr. Mário e, no final, nós vamos ter uma breve discussão. Vocês podem encaminhar perguntas pelo bate-papo, eu vou anotando aqui, ou fazê-las pessoalmente quando a gente abrir para discussão, tá bom? Muito obrigado, então, pela presença de todos. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Dr. Mário. Muito gratos em recebê-lo e ouvi-lo hoje, essa noite. Bom, boa noite a todos. Obrigado, doutor Alexandre. Vou pedir até para vocês deixarem a formalidade de lado, podem me chamar de Mário. E eu que fico honrado aí com o convite. Realmente, ventilação mecânica é a parte que eu mais gosto dentro da medicina intensiva pediátrica e dediquei boa parte da minha carreira estudando a ventilação mecânica. Costumo dizer que a gente pode estudar a vida inteira, não vai saber tudo. É um universo imenso, né? Com novidades surgindo aí a cada dia. E, bom, enfim, eu estava antes de começar a aula comentando com o Alexandre sobre ventiladores que a gente usava no passado, né? E eu até procurei aqui uma foto. Essas aqui são fotos de ventiladores antigos, que eu posso dizer que eu não ventilei nenhuma criança com nenhuma destas máquinas, tá? Conheci o Bird Mark 7, que é o verdinho aqui do lado, mas nunca ventilei nenhuma criança com estas máquinas. No entanto, ventilei várias crianças com essas máquinas aqui e até uma outra, né, que se chamava BP200, que eu procurei foto, mas veja, não consegui achar nem na internet uma foto do antigo BP200, que era um ventilador que ele só ventilava com controle de pressão, ele dava a pressão que você quisesse, expandia o pulmão, que era uma beleza, e não tinha sequer alarme. E ninguém sabia quais eram os efeitos colaterais assim a longo prazo usando aqueles tipos de ventiladores, né? E quando eu fiz residência em UTI, assim, um ventilador top de linha da UTI era o Secret. Ele fazia só IMV, né? Ventilação mandatória intermitente, com fluxo contínuo, então não era fluxo de demanda, não fazia nenhum tipo de modalidade assistida ou sincronizada, nada disso. Mas só para vocês terem uma ideia da resistência e durabilidade desse aparelho, até antes de eu vir para Brasília, eu tinha um Secret desse lá na minha unidade, funcionando perfeitamente. Eu costumava brincar que você podia jogar ele na parede, que ele não quebrava, e a gente, às vezes, enquanto usava ele para fazer ventilação não invasiva. Depois veio o Inter 3, Monte Rey, e aí, daí para frente, até chegar nos ventiladores que nós temos hoje, né? Se a gente já teve que trabalhar com ventiladores muito rudimentares, digamos assim, e com pouquíssimo recurso,
Hoje a gente tem aí alguns autores que chegam a dizer que talvez a gente nem precise mais de ventilador mecânico a partir do momento que a ECMO vem tomando um espaço aí nessa forma de assistência, né? Acho um pouco exagerado, eu até costumo brincar, né? E quando o pessoal vai dar aula de ECMO, eles começam a falar mal da ventilação mecânica. Aí eu falo que a ventilação mecânica não cura os pulmões, né? Até onde eu sei, a ECMO também não cura os pulmões. Mas acho que ambos têm espaço, né? O seu devido espaço no momento certo, com a indicação correta, para assistência ventilatória, né? Mas eu acredito que nós não vamos ficar livre da ventilação mecânica, não, tá? Então, falando aí dos modos avançados de ventilação mecânica, antigamente a gente chamava de novos modos, mas eles já estão aí disponíveis para a gente usar nos nossos aparelhos há muito tempo, na realidade. Então, eu prefiro chamá-lo de modos avançados, né? Então, a gente tem, né, como modos básicos, ou você controla a pressão, que é o que os pediatras tradicionalmente o preferem, né? Estão mais acostumados, até porque os primeiros aparelhos pediátricos de ventilação mecânica só tinham limite e controle de pressão, né? Não havia controle algum de volume. Depois, com os aparelhos um pouco mais modernos, a gente passou a ter as modalidades volumétricas, então a gente pode controlar o volume. E, como eu mostrei para vocês, aqueles aparelhos como o Ciclo, Stinter 3, a gente controlava o fluxo, na verdade, e limitava a pressão, né? E quando você trabalha com fluxos fixos e que não são de demanda, existe sempre a possibilidade do paciente precisar de um fluxo maior ou menor do que aquele que você está dando. É um sistema de alça aberta, que a gente chama, né? Ele não tem resposta à demanda do paciente. Então, por isso eram modos muito rudimentares, né? E aí, dentro dos modos avançados, vem a questão de tentar combinar, né, as vantagens de se controlar a pressão. E controlar a pressão, ela tem uma vantagem muito evidente quando a gente fala em doença restritiva grave, como a síndrome de desconforto respiratório agudo. Os adultos, né, os intensivistas de adultos, sempre ventilaram com controle de volume, né? Mas chegou um certo ponto que eles começaram, né, de certa forma, a ceder ao controle de pressão, particularmente em pacientes com SARA, e ao mesmo tempo em que é vantajoso você ter um controle do volume corrente também, já que, como um grande colega intensivista de adulto diz, né, Dr. Valiati, um dos maiores estudiosos em ventilação mecânica aqui no Brasil, ele diz assim que o mundo é volumétrico, então controlar o volume é fundamental, e muito da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, ela tem uma relação direta com volume, não necessariamente com pressão. Costumo dizer que ambos andam de mãos dadas, né? Bom, então, dentro desses modos avançados, o primeiro que eu falo aqui é um que eu gosto muito, que é a ventilação com duplo controle ciclo a ciclo, né? Ciclo PRVC, tá? Tem um nome um tanto quanto errado, ao meu ver, porque quando a gente fala em PRVC, a gente fala em volume controlado, pressão regulada. Alguns chamam de volume garantido, pressão regulada. E, na verdade, o volume, ele não é necessariamente, ele não é a variável de controle da PRVC. PRVC é um modo com controle de pressão. A curva de fluxo dele, inclusive, é idêntica à curva de fluxo de um modo assistido controlado com controle de pressão. Então, ele é um modo com controle de pressão, mas que ele tem um volume alvo, onde o aparelho funciona, né, num esquema de alça fechada, lendo o tempo todo a complacência, a resistência do sistema respiratório, e com isso ele consegue, ele procura entregar o volume que você pediu, sem passar de um determinado limite de pressão, tá? Então, o PRVC, ele combina a característica de ventilação controlada a volume e a pressão, mas no fundo ele é uma pressão controlada, tá? Ele tem um volume alvo, entrega um fluxo respiratório desacelerante típico de modos com controle de pressão. O volume corrente alvo você estabelece com um tempo inspiratório pré-estabelecido, e a pressão da via aérea é limitada abaixo de um valor que a gente escolhe, tá? E muita gente pergunta, mas onde é que a gente
põe esse controle de pressão, né, no alarme. O PRVC, ele controla a pressão pelo valor de pressão que você colocou no alarme. E aí você tem que conhecer o teu aparelho, porque alguns aparelhos, eles regulam, né, como limite máximo de pressão, a própria pressão que você colocou como limite de alarme. Alguns consideram esse limite de pressão, entende como limite de pressão, 5 ou 10 centímetros de água abaixo do valor do limite de pressão que você estabeleceu. Tá? Então, na realidade, quando você estabelece lá o limite de pressão no alarme, você está dizendo para o aparelho o quanto ele pode chegar em termos de pressão para tentar entregar aquele volume. Tá? Então, aqui reparem o seguinte, né? Quando você põe um paciente no modo PRVC e você pede um determinado volume, ele não tenta jogar aquele volume de uma vez, ele vai lendo a complacência e a resistência e vai procurando chegar no alvo de volume sem ultrapassar a pressão limite. Na maioria das vezes, ele consegue fazer isso. Tá? Se ele, por acaso, ele não conseguir, como ele é um modo com controle de pressão, ele vai cortar, né, naquele limite de pressão, e ele vai te avisar que não conseguiu entregar o volume. Por outro lado, quando o paciente começa a melhorar da sua doença de base, seja uma doença restritiva ou obstrutiva, melhora a complacência, melhora a resistência, o PRVC continua entregando exatamente o mesmo volume, gerando uma pressão cada vez menor. Ou seja, ele vai fazer um desmame, digamos assim, automático. Né? Isso pode ser muito vantajoso em algumas situações, como a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, ele geralmente não faz essa adequação, não entrega esse volume-alvo de uma vez, ele vai vendo o limite que ele pode chegar, né, dentro de um limite pré-estabelecido de pressão, para entregar o volume que você pediu. Tá? Eu coloquei aqui vantagens como volume garantido, entre aspas, por quê? Porque não é bem garantido, né? Se ele atingiu o limite de pressão e não conseguiu entregar o volume, ele simplesmente corta naquele limite, tá? Só que ele vai apitar e vai te avisar que o volume não foi atingido. Isso te dá a opção de determinar o que você vai fazer, né? Eu vou diminuir o meu volume-alvo. Por quê? Porque trata-se de uma doença restritiva, de uma SARA, então, ao invés de liberar pressão, eu vou limitar mais o volume, né? Seria o raciocínio contrário se eu estivesse ventilando uma doença obstrutiva, né? Bom, eu quero que dê lá 8 ml por quilo de volume. Em doença obstrutiva, você não deve limitar o volume corrente. Você tem que liberar mais a pressão, você tem que dar mais liberdade para o aparelho entregar aquele volume, gerando uma pressão inspiratória maior, tá? Então, ele te avisa e você vai adequar a sua conduta aí à patologia de base do seu paciente. Reduz o trabalho respiratório, né? Mas tem poucos estudos, principalmente na literatura pediátrica. A gente vai ver que tem alguns estudos aí interessantes de ventilação com volume-alvo em recém-nascidos, mas tem poucos estudos na literatura pediátrica, tá? De UTI pediátrica de uma forma geral. Então, como eu disse, olha só, existem estudos, essa revisão aqui da Cochrane, ela avaliou, ela foi uma revisão sobre, comparando aí o volume garantido para recém-nascidos com a ventilação com limite de pressão tradicional. Tá? Então, foram 20 estudos randomizados, né, 16 deles controlados, assim, com testes em paralelo, e 4 deles foram estudos cruzados, né, começava num modo e passava para o outro. E os pacientes que foram ventilados com volume garantido, eles tiveram menores taxas de mortalidade, de displasia com 36 semanas na avaliação desta revisão, menos pneumotórax, menos hipocapnia, e essa é uma grande vantagem em recém-nascido prematuro, com doença de membrana hialina grave, que é uma condição onde você, basicamente, os prematuros com membrana hialina que são intubados hoje, são bebês com doença de membrana hialina muito grave, né, com grande redução da complacência pulmonar. Mas uma vez que eles recebem uma dose de surfactante, rapidamente essa complacência melhora. Se você está ventilando esse paciente, por exemplo, num modo pressão controlada, melhorou a complacência, ele continua dando aquela mesma pressão que você estava pedindo para ele dar antes, né?
Você está no modo pressão controlada, ventilando com 20 de pico de pressão e 5 de PEP, melhorou a complacência, ele continua dando 20 por 5. Né? Só que com essa melhora de complacência, esses 20 por 5 geram um volume muito maior e, às vezes, lesivo para um recém-nascido prematuro, levando à hiperinsuflação, né? Levando a volutrauma, levando a hiperóxia, levando principalmente à hipocapnia, que é extremamente lesiva, particularmente para prematuros. Né? Se você tivesse no modo com o PRVC, o volume seria fixo, né? O volume alvo, e a complacência melhorando, ele entregar aquele volume, gerando uma pressão menor. Assim como houve redução de hemorragia intraventricular, né, graus 3 e 4, leucomalácia, a duração da ventilação mecânica foi menor em comparação aos bebês que foram ventilados com pressão controlada. Né? Aí eles mostram, dessa revisão, várias das análises, né, separadamente, aqui mostrando que até o diamante aqui, até toca, né, a linha aqui, né? Houve uma diferença borderline, mas favorável aqui à ventilação com volume alvo. A mesma coisa quando eles foram ver displasia broncopulmonar. Com relação à hipocapnia, há uma nítida vantagem em relação ao volume alvo quando comparado à pressão controlada, tá? E hemorragia peri-intraventricular, enfim. Tá? Isso foi tão importante que o consenso europeu de ventilação, consenso europeu de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, de 2019, ele coloca o volume, a ventilação com volume alvo, né, como dizendo que ela deve ser empregada, né? Ventilação com volume corrente alvo deve ser empregada com nível de evidência A1, né? Em recém-nascidos com membrana hialina, tá? Então, isso já saiu aí no consenso europeu. Bom, então, quanto ao PRBC, eu particularmente gosto bastante do modo. Posso dar o meu depoimento que eu comecei a usar esse modo na experimental, no modelo de lesão pulmonar aguda que nós tínhamos em coelho. Gostei muito de manejar o modo no laboratório e, a partir daí, comecei a utilizá-lo também nos pacientes, né, na clínica. Outro modo avançado é a ventilação com liberação de pressão das vias aéreas, a sigla até parece semelhante, né? APRV, muita gente confunde, né? PRVC, APRV, e tomem bastante cuidado com essas siglas, porque cada aparelho vem com uma sigla diferente, né? Se você pega um Interset, por exemplo, PRVC não é PRVC, é VAPS. Se você pega um G5, né, que vocês têm aí no Brasília, é um outro nome, né, ventilação com pressão adaptativa, é APV, né? Então, esses nomes, eles variam de um aparelho para outro. Mas o APRV é meio consagrado, é igual em quase todos os aparelhos. Né? Ventilação com liberação de pressão das vias aéreas, você utiliza uma pressão contínua nas vias aéreas, num nível mais elevado, e transitoriamente você libera, você diminui esse nível de pressão para níveis mais baixos, né? Você estabelece tanto o nível de alta quanto o nível de baixa pressão e os tempos que permanecem em alta ou baixa pressão, tá? E nesse período, né, tanto em alta pressão quanto em baixa, o paciente pode respirar espontaneamente. Fazendo uma analogia grosseira, seria como se você colocasse o paciente em 2 níveis de CPAP. CPAP é pressão positiva contínua na via aérea. Então, imagine você colocar um CPAP bem alto, né? Um valor bem alto de CPAP, onde o paciente respira espontaneamente, né? Em cima de uma determinada pressão positiva, e periodicamente você libera um pouco essa pressão, até para melhorar retorno venoso, para diminuir um pouco a pressão intratorácica, tá? Então, basicamente, seria isso, né? Trabalha com 2 níveis de pressão, um mais alto a maior parte do tempo, periodicamente libera essa pressão e o paciente tem respirações espontâneas aí, tanto nos níveis de alta quanto nos níveis de baixa pressão, tá? Nessas respirações espontâneas, reparem, é possível se adicionar uma pressão de suporte, com valores diferentes, evidentemente, né? Uma pressão de suporte um pouco menor para quando você trabalha com um nível de pressão mais alto, uma pressão de suporte maior quando você trabalha com nível de pressão
mais baixa. Tá? É como se você trabalhasse com 2 níveis de PEP ou CPAP. E quando você iguala os tempos de alta, como vocês estão vendo aqui nessa figura de cima, né? Quando o tempo de alta é igual ao tempo de pressão baixa, a gente chama de duopap. Tá? E, no fundo, se você vai deixar tempos iguais de alta e de baixa, eu, sinceramente, não vejo muita vantagem no modo. O que vocês podem se perguntar é o seguinte: qual é, afinal, a vantagem deste modo? Né? A vantagem deste modo, eu enxergo da seguinte maneira. Eu confesso que eu nunca utilizei esse modo, já vou explicar por quê. Então, eu não tenho uma experiência prática com ele. Mas o princípio do modo é você trabalhar com uma pressão média da via aérea mais alta, por isso você trabalha com esse valor de PEP ou CPAP mais alto a maior parte do tempo, e transitoriamente você libera um pouco a pressão intratorácica, justamente para você diminuir o impacto em retorno venoso, em débito cardíaco. Tá? Qual a vantagem de você trabalhar com uma pressão média de via aérea mais alta? A vantagem é você abrir o pulmão. Então, isso se aplicaria bem às doenças restritivas graves, como a SARA, por exemplo. Tá? E por que trabalhar dessa forma? Porque você manteria uma pressão média de via aérea mais elevada, mas com muito pouca oscilação de volume e pressão. E o grande lance hoje da ventilação mecânica é ventilar o paciente, adequando a oxigenação, adequando a ventilação, mas de uma forma protetora, sem causar volutrauma, atelectrauma, barotrauma nas áreas normais do pulmão. E a gente sabe que o principal fator aí para você ter lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica é o excesso de volume, então, que é o volutrauma, e é o uso de pressão de PEP insuficiente, que leva a atelectrauma, abertura e fechamento cíclico dos alvéolos. Se você usa a maior parte do tempo um valor contínuo de pressão elevada, você abre o pulmão de uma forma geral, evitaria o atelectrauma, mas com muito pouca oscilação de volume, o que poderia evitar aí o volutrauma. Tá? Eu, particularmente, nunca usei esse modo, porque eu poderia até perguntar, dizer assim, olha, se você quer trabalhar com uma pressão média de via aérea mais alta, com pouca oscilação de volume de pressão, qual a melhor opção de ventilação que você tem para isso? Uma pressão média bem alta, com pouquíssima oscilação de volume e pressão. É ventilação de alta frequência. Então, se você tem um ventilador de alta frequência, eu não vejo muito sentido em a gente utilizar o APRV, tá? Mas ele é uma opção, inclusive, para pacientes com SARA grave, onde você está com dificuldade de recrutamento e assim por diante, e não tem um aparelho de alta frequência disponível. Demonstração da ventilação por liberação. Então, esse é um filminho que a gente fez lá na nossa unidade, Respira espontaneamente em 2 níveis de pressão. A pressão baixa, sendo demonstrada agora, e depois você joga para um nível mais alto. Nós ajustamos o tempo em que ele permanece respirando na pressão mais alta, e depois o ventilador libera a pressão no determinado tempo para que ocorra a ventilação na pressão mais baixa. Então vejam, a gente determina nesse modo qual é o valor de pressão alta, qual é o valor de pressão baixa, e a gente determina tanto o tempo de pressão alta como o tempo de pressão baixa. Tá? Nós é que determinamos isso, já ajustamos esses parâmetros aí no aparelho de ventilação mecânica. Em cima disso, você pode pôr uma pressão de suporte na respiração espontânea, inclusive. Tá? Então, as vantagens, ela não gera picos elevados de pressão, é uma pressão contínua, ela permite a liberação da pressão intratorácica, com um pouco menos de repercussão hemodinâmica, consegue, em tese, se ela é capaz de abrir melhor o pulmão para manter a maior parte do tempo uma pressão média de vias aéreas mais elevada, ela consegue melhorar a distribuição da ventilação, e essa questão de diminuir a necessidade de sedação, é assim, o paciente tem que estar sedado, evidentemente, você não consegue utilizar ventilação com pressão média elevada sem o paciente estar sedado.
E ele tem que estar bem sedado, sim. Só que ele não pode estar sedado a ponto de não respirar, porque esse é um modo ventilatório que depende, para que ele funcione, que o paciente tenha as suas respirações espontâneas, que é o que vai manter o seu volume corrente. Bom? Muito bem. Um outro ponto importante dos modos avançados é a questão de procurar resolver as assincronias entre o paciente e o ventilador, né? A sincronia é um desacoplamento, né, paciente-ventilador, quanto à necessidade em termos de tempo inspiratório, de fluxo, de volume e ou de pressão, né? Então, por exemplo, o paciente quer continuar inspirando e a válvula exalatória já abriu, isso gera sincronia. Ou o contrário, isso gera, inclusive, empilhamento de ar, né? Você tem pacientes que estão fazendo um esforço e não conseguem deflagrar o aparelho, né? Se você bota a sensibilidade do aparelho, o trigger muito baixo, ele começa a autociclar. Se você aumenta um pouquinho, principalmente para bebês muito pequenos, dependendo do aparelho, o paciente não consegue deflagrar. Então, existem vários tipos de assincronia, né? Relacionado a tempo, a fluxo, a volume, a pressão, e que, evidentemente, contribuem para a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, tá? Frequentemente, a gente vê as pessoas, o paciente está desacoplado, você vai lá e aumenta a sedação, né? Tem estudo mostrando que essa nunca é a melhor estratégia, né? Essa questão de você sedar cada vez mais, às vezes eu lembro que eu via lá na minha unidade, eu chegava, o bebezinho, ele só respirava, ele não mexia mais nada, né? Ele só tinha um movimento respiratório, né? Mas ele estava francamente desacoplado, né? Mas ele não estava acordado, se mexendo, ele estava sendo ventilado de uma forma inadequada, né? Então, os ajustes ventilatórios, eles são mais importantes do que você aprofundar a sedação na maioria das vezes que a gente tem a sincronia. E aí surgiram alguns modos bem interessantes também, procurando resolver essas questões das assincronias, que são os modos ventilatórios proporcionais, tá? Dos quais o NAVA, que eu vou falar, ele tem estudos em pediatria, e a ventilação com a ventilação proporcional, né, o PAV Plus, que é mais usado em adultos, tá? Bom, então o objetivo desses modos é reduzir as assincronias paciente-ventilador. O paciente vai fazer uma parte do esforço inspiratório e o ventilador vai fornecer um suporte parcial que é proporcional ao esforço do paciente, de modo que, se o paciente faz mais força, ele está precisando o aparelho percebe que ele está precisando de mais suporte, o aparelho contribui mais com o fluxo inspiratório. E quando o paciente começa a melhorar e começa a fazer menos força, o aparelho começa a entregar, a fazer menos, né? A entregar menos fluxo, menos pressão, tá? Então, a pressão na via aérea vai variar de acordo com o esforço respiratório do paciente. Quanto mais força ele faz, mais o aparelho gera pressão e volume. Quanto menos esforço ele faz, menos ele gera. Também, de certa forma, vai levando a um desmame automático, tá? Então, tem o NAVA, que é um suporte inspiratório proporcional à atividade elétrica diafragmática, que é essa sigla que está aí, né? E que ela é medida a cada ciclo respiratório. E a PAV, né? PAV Plus, que o trabalho respiratório do paciente em termos de complacência e resistência é medido a cada ciclo, e dessa forma o aparelho interpreta se o paciente está precisando de mais ou de menos suporte, tá? Por isso é proporcional. Então, vamos falar um pouquinho do NAVA, que existem estudos em pediatria, né? Ventilação assistida com ajuste neural. Quando a gente lê a descrição do NAVA aqui, né? A atividade elétrica diafragmática, ela é derivada da utilização de eletrodos que são colocados em um tubo nasogástrico específico conectado ao aparelho. Esses sinais são amplificados, filtrados e multiplicados por um nível de NAVA, né? E isso é que vai gerar uma determinada pressão. Parece uma coisa muito complicada, mas a gente vai ver que ela é até bem simples, né? Então, essa aqui é uma figura mostrando basicamente como ele funciona. Ele funciona até em ventilação não invasiva, você pode ligar um paciente no NAVA, né? Então, existe um tubo específico nasogástrico, uma sonda específica nasogástrica que fica colocada aqui a nível do diafragma, e ela é ligada
a um aparelho de ventilação mecânica, a um aparelho específico. No caso, os nossos aparelhos lá do Hospital Águas Claras, que são os aparelhos da Maquet, eles têm o modo NAVA, só precisaria comprar o módulo NAVA, mas eles são adaptados ao NAVA, tá? E através desta sonda, o aparelho vai identificar a atividade elétrica diafragmática, se o indivíduo está fazendo mais ou menos força, e vai gerar uma pressão proporcional a isso, tá? Então, basicamente, seria assim, né? Quando a gente tem o paciente em ventilação mecânica assistida, ele está lá, o impulso sai do sistema nervoso central, estímulo nervofrênico, você tem excitação diafragmática, daí o diafragma contrai, aí expande a parede torácica, né? Muda, gera uma mudança de fluxo de pressão que o ventilador sente e aí o ventilador dá o suporte. Isso aqui é a tecnologia corrente quando a gente coloca um paciente, por exemplo, num modo assistido controlado, tá? Este ideal aqui ainda não existe, do impulso neural do paciente ser diretamente conectado ao ventilador. O que o NAVA faz é um atalho, tá? É isso. Ao invés do impulso ter que gerar mudança de fluxo, de pressão e de volume para o ventilador sentir, são os triggers de fluxo e de pressão, quando excita o diafragma, o NAVA já capta isso e envia para o ventilador. Portanto, isto é muito mais rápida a resposta do ventilador à atividade elétrica diafragmática do paciente. Evidentemente que isso deve diminuir as sincronias, tá? Então, aqui está só uma figura, né, mostrando aqui a atividade elétrica diafragmática, ela é medida a cada instante, a onda de fluxo e a onda de pressão. Então, repare, essa atividade elétrica diafragmática, na realidade, o aparelho calcula, ele faz uma média da maior e da menor, tá? Variação de atividade elétrica diafragmática. Reparem aqui, ó, que quanto menor a atividade elétrica diafragmática, menor a pressão gerada. Quanto maior a variação de atividade elétrica diafragmática, quer dizer que o paciente está fazendo mais força para respirar, né? Está fazendo mais força com o seu diafragma, maior vai ser a pressão gerada. E, basicamente, o que a gente ajusta no NAVA? A gente ajusta o chamado nível de NAVA, que nada mais é do que quantos centímetros de água por milivolt, né, de variação você quer que o aparelho gere. Tá? Em crianças, em geral, a gente usa de 0,5 a 2, em casos mais graves, a criança pode chegar até 4 centímetros de água por milivolt. Você ajusta a PEP e você ajusta a FiO2. Tá? Você não ajusta a pressão inspiratória, tá? E a pressão inspiratória, ela vai ser uma derivada disso daqui, né? Então, o aparelho automaticamente, ele calcula o nível ele calcula a atividade elétrica diafragmática, né? O mínimo e o máximo em cada ciclo, né? A variação da atividade elétrica em cada ciclo, multiplica pelo nível de NAVA que você escolheu, e isso aqui somado a PEP vai dar a pressão inspiratória, tá? Portanto, quanto maior essa atividade elétrica aqui, maior vai ser a pressão inspiratória gerada e, consequentemente, maior vai ser o volume gerado. Bom, as vantagens do NAVA melhora da sincronia, maior eficiência do trigger, que se torna muito mais rápido, né? Tempo de resposta menor. Não é um trigger que se altera por extravasamento de gás ou por condensação de água no circuito, né? Como acontece com o trigger de fluxo ou de pressão. Ele é regulado pela resposta neural, pela descarga muscular diafragmática, que se torna mais efetiva e facilita, então, em tese, a respiração espontânea da criança. Tá? Isso tudo em tese, né? Não existem inúmeros, grandes trabalhos comparando com outros modos ventilatórios. Mas olha só, o grupo do Rio Grande do Sul, nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, há pouco tempo eles fizeram uma revisão sobre o NAVA em pediatria, e eles colocam lá nas suas conclusões que parece ser seguro, permite uma interação paciente-ventilador melhor, proporciona mais conforto, precisa de menos sedação e até pode encurtar o tempo de ventilação mecânica dessas crianças. Eles avaliaram aqui 7 trabalhos, tá? A maioria deles são estudos cruzados, séries de casos, não são estudos randomizados, nada disso.
Mas quando a gente vai olhar a comparação do NAVA com a ventilação mecânica convencional em termos de índice de assincronia, o que é o índice de assincronia? É a porcentagem de episódios de assincronia em relação ao total de ciclos respiratórios num determinado período. Geralmente se calcula em meia a 1 hora, né? Meia hora ou 1 hora, vê o número total de ciclos respiratórios naquele período e quantas assincronias aconteceram, qual foi a porcentagem em relação ao total de ciclos. Todos os estudos mostram uma redução do índice de assincronias quando se utiliza o NAVA em relação à ventilação mecânica convencional. Tá? Bom, e ainda por cima, como eu disse para vocês, a gente saiu de ventiladores tão rústicos, né? E cada vez mais surgem coisas novas, né? E existe um módulo que a gente pode comprar à parte e que se adapta a esse ventilador da Hamilton, o G5, que é o que vocês têm aí no Obra, que é o módulo Intelivent, que funciona no modo ASV, ventilação com suporte adaptativo. Ele é um chamado sistema de alça fechada, ou seja, é um sistema que lê o tempo todo, muitas vezes por segundo, a complacência e a resistência do sistema respiratório. E com base nisso, né, com base nessa leitura, juntamente com dados de saturação e do CO2 expirado, e esse é um módulo onde você tem um oxímetro ligado ao aparelho de ventilação mecânica, tem um capnógrafo ligado ao aparelho de ventilação mecânica, ele pega todas essas informações, complacência, resistência do sistema respiratório, como está a saturação, como está o EtCO2, e ele começa a trabalhar sozinho para você, dentro de algoritmos pré-determinados. Explico melhor. Então, você vai lá e clica lá no algoritmo de SARA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. O software deste módulo, que é adaptado ao aparelho, ao G5, ele tem o algoritmo de SARA dentro dele. Então, ele vai manter o volume corrente limitado, ele vai aumentar a PEP de acordo com a necessidade de oxigenação, ele vai procurar diminuir a FO2 para usar a menor FO2 possível, e ele vai fazendo tudo isso automaticamente. Então, reparem aqui, ó, está o EtCO2, né? Aqui está o saturômetro, é um sensor específico, né, ligado ao módulo, tá? Se vocês repararem essas bolinhas aqui, está tudo no automático, volume corrente, PEP e FO2. O que ele está fazendo? Ele está lendo que o paciente está saturando bem, com o TCO2 bom, ele está reduzindo o volume, reduzindo a PEP, reduzindo a FO2. Tá? A gente vai clicar no módulo Intelivent, está tudo no automático. Você pode pôr esses 3 parâmetros no automático, está clicado aqui no algoritmo de SARA, porque no caso era uma criança com síndrome de desconforto, tá? E ele vai trabalhando para você. Esse paciente aí era um menininho que fez uma pneumonia grave, fez um síndrome de desconforto. E eu lembro que eu fui dormir com FO2 de 60% e acordei no plantão com FI de 30%. Geralmente é o contrário, né? Você vai dormir com FI de 40 e acorda com 100, né? Alguém mexeu no aparelho. Aí, no caso, o aparelho ele vai trabalhando sozinho. E a vantagem desse módulo é que, na verdade, vantagem, né? Não tem estudos comparando esse módulo com outros módulos convencionais ou avançados, né? Mas tem estudo em adulto, por exemplo, mostrando que os pacientes adultos com SARA, que são ventilados nesse módulo, eles ficam muito mais dentro do que é considerado ventilação protetora do que quando isso depende do ser humano, né? Da gente ir lá e mexer na máquina, tá? Então, é uma outra possibilidade. E para encerrar, a ventilação oscilatória de alta frequência, que, particularmente, na minha opinião, para ventilar síndrome de desconforto grave em criança, é a melhor forma. Isso é uma impressão subjetiva minha, evidentemente, mas baseada em várias coisas que eu vou mostrar para vocês aí. É a melhor forma de você recrutar o pulmão, tá? Essa foi a primeira paciente que eu coloquei em ventilação de alta frequência,
a Esmeralda, uma menininha com uma pneumonia grave, fez uma SARA, estava difícil de mantê-la em ventilação convencional, atingindo um mínimo de saturação, ela saturava 85%, com FiO2 elevado, e aí eu coloquei ela na alta frequência e ela respondeu muito bem, tá? Evidentemente, foi o primeiro caso que eu coloquei. Quando você não está acostumado a mexer num aparelho, você só o conhece na teoria, a gente tem que ficar muito esperto, né? Eu lembro que eu botei uma cadeira do lado dela e fiquei lá a madrugada inteira, eu e uma enfermeira, chamei, você fica aqui perto, nós vamos ficar do lado do doente vendo o que acontece. O que aconteceu foi que o paciente respondeu muito bem, tá? Respondeu fantasticamente. Bom, qual é o princípio aí da ventilação de alta frequência, né? Então, um paciente, e aí a gente vai falar especificamente de paciente com síndrome de desconforto, um paciente onde você precisa otimizar o volume pulmonar ao mesmo tempo que você tem que limitar o volume corrente, né? A ventilação de alta frequência ela faz exatamente isso, porque você vai trabalhar com pressões médias de via aérea altas, mais altas do que a ventilação convencional. Inclusive, o ajuste da pressão da ventilação de alta frequência é feito a partir da pressão média que você estava usando na convencional, mas com uma oscilação muito pequena do volume, tá? Então, basicamente, comparando aí a ventilação oscilatória de alta frequência em termos de variação volumétrica com a ventilação convencional, seria isso, né? Muito menos variação volumétrica. A gente vai trabalhar com volumes correntes realmente bastante reduzidos, tá? O aparelho faz isso por meio de um pistão eletromagnético. Existem, na verdade, 3 tipos de ventilador de alta frequência, né? Ventilador a jato de alta frequência, que pouquíssimos serviços, no Brasil eu não conheço nenhum que tenha, mas mesmo fora do Brasil, pouquíssimos serviços hoje utilizam esse ventilador a jato de alta frequência. Ele teve vários problemas de adaptação. O ventilador com interrupção de fluxo, né? Ventilação de alta frequência por interrupção de fluxo, que são ventiladores neonatais, ele funciona de uma forma bastante semelhante a esse aqui que eu vou mostrar para vocês, só que ele vai muito bem com crianças pequenininhas, recém-nascidos prematuros, até bebezinhos de termo, dependendo, se não for um termo muito grande, ele aguenta. E o 3100A, né, da Sensor Medics, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ele tem esse aspecto bem feio, diga-se de passagem, né, porque até hoje não quebrou a patente dele, se eles mudarem o design, perde a patente, né. Então, esse aparelho, ele funciona por meio de um pistão eletromagnético, né, que tanto impulsiona o ar lá para dentro, quanto retira o ar lá de dentro. Ele funciona semelhante a um alto-falante, né, numa frequência extremamente alta. Então, você trabalha com volumes diminutos, numa frequência extremamente alta, onde tanto a ins quanto a expiração são ativas. Então, diferente da ventilação convencional, onde a inspiração é ativa e a expiração é passiva, na alta frequência, não. A ins é ativa e a ex também é ativa. O aparelho impulsiona o ar lá para dentro e o aparelho retira o ar lá de dentro, tá? Ele faz isso por meio desse oscilador diafragmático. Os volumes correntes liberados são na casa de 1 a 2 ml por quilo, com frequências que variam aí de 3 a 15 Hz, cada Hz são 60 ciclos, então nós estamos falando aí de 180 a 900 ciclos por minuto, tá? Ins e ex ativas, como eu falei para vocês. O que explica, né, o mecanismo de troca gasosa na alta frequência é uma explicação um tanto quanto complexa, são teorias, né, onde basicamente o ar, isso vai gerando essa frequência extremamente elevada, ela vai gerando um turbilhonamento de ar, né? O ar vai entrando aqui pela porção central da via aérea, enquanto ao mesmo tempo o ar que está sendo retirado, ele sai pelas porções laterais. A oscilação de pressão ela é alta lá na via aérea superior, mas conforme você avança na via aérea do doente, ela vai ficando diminuta. E por final, ainda por cima, ele tem um mecanismo de Pendle-Luft, onde os alvéolos que estão melhores, eles vão transferindo o ar para os alvéolos que estão piores. A oscilação de pressão ela é maior nos alvéolos piores e há uma transferência de ar dos melhores para os piores. E aí você vai equalizando, né, e fazendo com que
esses alvéolos todos consigam ser abertos de uma forma mais rápida, tá? Por isso que eu acho que, do ponto de vista de recrutamento alveolar, é a forma mais eficiente. Quando você usa alta frequência e entra na UTI, você já sabe que o aparelho está lá funcionando, porque ele fica fazendo esse barulho aí, eu acho que vocês estão ouvindo, né? Mas parece uma britadeira, né? Aqui vocês estão vendo um pulmão de coelho, né, ventilado na alta frequência, então vocês estão vendo o pulmão completamente expandido, né? E ele fica assim, vibrando, né, numa frequência extremamente alta, tá? Aqui a mesma coisa, né, o nosso modelo experimental, e vocês estão vendo o paciente, o coelho aí na alta frequência. E repare aí que a gente vai fazer a transição da alta frequência para a ventilação convencional. Vejam como está a insuflação pulmonar, agora desinsuflou, evidentemente, né? Nós desconectamos para ligar em outro ventilador. E agora a gente vai colocá-lo na ventilação convencional. Tá aí, ó. Vejam a diferença, né? De um pulmão que abre e fecha, e abre com menos eficiência. A gente está usando pressões médias aí proporcionadas, né? A alta frequência sempre usa uma pressão média mais alta, tá? Então, a alta frequência faz isso. Aqui uma visão microscópica, né? De como ficam os alvéolos na alta frequência, né? Ficam aqui todos abertos, vibrando, né? E aqui na ventilação convencional, e reparem que na ventilação convencional de um modelo de lesão pulmonar, vai aparecer uma seta aí amarela. Reparem que não só na seta, mas em outros lugares tem alvéolos que aparecem na INS e desaparecem na ES, né? Caracterizando aí o mecanismo de atelectrauma, né? Abertura e fechamento cíclico desses alvéolos, que a alta frequência evitaria. Bem? Então, vejam, num paciente de verdade, né? Eles têm que ficar vibrando da clavícula até a raiz da coxa. E a pressão média da via aérea que a gente utiliza na alta frequência é de 2 a 5 centímetros de água acima da pressão média que você estava utilizando na ventilação convencional, tá? Nos pacientes pediátricos que têm desconforto. Aqui a gente tem um paciente da nossa unidade que ele também um paciente sentindo desconforto, ele está na alta frequência, veja o tórax dele vibrando aqui, mas com muito pouca oscilação volumétrica, né? E aqui vocês estão vendo uma combinação de terapias, né? O paciente está em alta frequência, ele está em prona, tá? Vocês repararem, acho que vai voltar para lá, né? Ele está com óxido nítrico aqui também. Tá? E você consegue associar terapias. Então, os benefícios, um recrutamento alveolar mais eficiente, que permite uma redução mais rápida da FiO2, um volume pulmonar estável, sem oscilações, né, com menos risco de atelectrauma, e não gera altos picos de pressão, que poderia se caracterizar aí como um método de proteção pulmonar ideal. Tá? Mas a ventilação oscilatória de alta frequência, ela sofreu alguns traumas aí, né? Tem 2 estudos grandes, randomizados, controlados em adultos, vamos frisar bem isso, né? Que não foram muito favoráveis à alta frequência, não. Tá? Primeiro, esse aqui, o Oscar Study Group, né? Ele comparou a alta frequência com a ventilação convencional e não encontrou nenhuma mudança, né, em termos de mortalidade. Tá? Esse foi um estudo randomizado, controlado, publicado no New England, quase 800 pacientes, né? Foi feito no Reino Unido, só que é aquela questão, né? A gente sempre tem que ler o artigo inteiro para poder fazer determinadas críticas ou elogiá-lo e tal, né? Vejam que o fato de ser publicado no New England não significa necessariamente que aquilo é uma verdade absoluta, né? Aí, para os mais antigos, a proteína C ativada, né? Foi usada em sepse de adulto, depois foi publicada no New England também. Estudo randomizado, controlado, diminuía a mortalidade, depois viram que não diminuía coisa nenhuma, até aumentava, né, o risco de sangramento. Então, vejam, esse estudo aqui, o grupo convencional, né, as práticas locais não tiveram controle rigoroso de volume corrente, de pressão de platô, então não dava para garantir que foi uma ventilação protetora.
o que seria um ponto de desvantagem em relação ao grupo convencional, e, por outro lado, o grupo de alta frequência utilizou um ventilador chamado Novalang R100, que nunca tinha sido usado em outros estudos, e os centros que o utilizaram não tinham sequer experiência no uso da alta frequência. Então, né, isso deixa dúvidas aí em relação a esse estudo. Este outro aqui, o Oscillate Trial, foi pior ainda, também publicado no New England, e esse estudo aqui mostrou, ele foi interrompido, porque o grupo de alta frequência morreu mais, tá? Randomizaram aí quase 550 pacientes, o grupo de alta frequência morreu mais. Mas quando você vai ler o trabalho, o grupo de alta frequência era um grupo mais instável hemodinamicamente, com mais uso de vasopressor, mais sedação, mais bloqueador neuromuscular, eram pacientes mais graves, ou seja, há uma comparação, e aí aquelas ginásticas estatísticas para tentar dizer que os grupos eram iguais, mas no fundo eles não eram, né? Então, esses estudos aí sofreram várias críticas, né? Sempre tem o outro lado, e o outro lado, veja que interessante, né? O outro lado favorável ao uso da alta frequência é justamente o lado pediátrico. Existem vários, não tem muitos estudos em pediatria de uma forma geral, mas tem vários estudos em recém-nascidos, né? Este outro estudo aqui, é um estudo antigo, publicado no New England também, com recém-nascidos de muito baixo peso, comparando aí dois grupos, um que usou ventilação convencional e o que usou alta frequência. Os pacientes que usaram alta frequência, com 2 semanas, metade deles estavam estubados com sucesso. Foi praticamente o dobro desse tempo para aqueles que usaram a ventilação convencional, tá? Que foi esse estudo aqui, foi um estudo grande, com 500 recém-nascidos de muito baixo peso, tá? E que comparou a estratégia convencional aí com a alta frequência, tá? Houve uma diminuição no risco relativo aí, de doença pulmonar crônica de 9,2%, tá? Foi significativo até para reduzir a displasia broncopulmonar, tá? Um caso tratado, né? A cada caso tratado, né? Um caso de displasia evitado, né? Para cada 11 casos tratados com a ventilação de alta frequência, tá bom? Vejam que a gente utiliza pressões médias de via aérea maiores na alta frequência, é assim mesmo, porque aí muita gente fala assim, lógico, mas você usou uma forma de ventilação com pressão média maior, então melhorou mais rápido a oxigenação e tal. Sim, mas esse é o princípio da alta frequência, né? Você conseguiu usar pressões médias mais altas com volumes menores, né? Com volume corrente menor. Bom, a mesma figura que eu já tinha mostrado antes. E, além disso, vejam, a diferença para a displasia broncopulmonar, para a doença pulmonar crônica, ela foi bem borderline, né? Foi um P praticamente de 0,05, né? Sem diminuição da mortalidade, tá? Por outro lado, né, não aumentou hemorragia intracraniana, lesão neurológica, e não aumentou pneumotórax, que sempre foi um medo da utilização da alta frequência em recém-nascidos, foi essa questão da hemorragia periintraventricular do pneumotórax. Não aumentou, tá? E aí ela foi considerada aí pode ser considerada um suporte de ventilatório de primeira linha, até para pacientes prematuros com síndrome do desconforto, tá? Esta revisão da Cochrane aí falou pouco tempo depois da publicação do New England, né, que o papel da ventilação de alta frequência em membrana hialina grave, né, não estava totalmente definido, mas podia haver uma pequena redução na incidência de displasia broncopulmonar com o uso da alta frequência, tá? Uma significância muito borderline, né? E aí sugeriu estudos que abordassem mais essa população de maior risco para displasia, né? Crianças prematuros ainda menores, né? E inclusive com foco no prognóstico neurológico a longo prazo com o uso da alta frequência. Foi o que esse estudo aqui chinês fez, né? Estudou prematuros de muito baixo peso, com síndrome de desconforto grave, comparou com a ventilação convencional e obteve resultados bem interessantes, né? Quando ele vai olhar lá, juntando mortalidade e displasia broncopulmonar, teve uma diferença bem significante em favor da alta frequência, tá? Já é borderline quando você pega só a mortalidade, bom?
e para displasia grave também, bem borderline, mas juntando os dois desfechos aqui, mostra uma vantagem bem interessante a favor da alta frequência. E aí, olha só, né, a preocupação com a questão neurológica a longo prazo e com a função pulmonar desses pacientes que ficam em alta frequência. Lembra aquele trabalho de 2002, né, em recém-nascidos prematuros, comparou a alta frequência com a convencional? Os autores foram, vários anos depois, buscar esses adolescentes que tinham participado daquele estudo, e eles foram fazer teste de função pulmonar, além de avaliações cognitivas nesses pacientes, aqueles mesmos que participaram do estudo de 2002. E eles concluíram que os pacientes que ficaram em alta frequência, comparados aos que ficaram em ventilação convencional, tiveram função pulmonar melhor entre 11 e 14 anos do que aqueles que ficaram em ventilação convencional e sem nenhuma desvantagem cognitiva, tá? Ou seja, um outro achado interessante aí. Continuando ainda na linha da alta frequência, a gente tinha um modelo experimental, a gente teve várias publicações justamente nessa área, né? A gente induzia lesão, né? Tem um modelo de indução de lesão pulmonar em coelhos, simulando uma síndrome de desconforto, e aí a gente avaliava uma série de coisas. Aqui, nessa figura, vocês estão vendo a oxigenação, né? Mostrando, e aí a gente ventilava, comparava os grupos, né? Coelhos com lesão pulmonar, ventilação convencional, e aqueles com ventilação de alta frequência, aquele grupo controle sem lesão pulmonar. Então, melhora a oxigenação. Sim, melhora a oxigenação, mas aí a gente foi além, né? A gente foi estudar a inflamação no lavado broncoalveolar. E a ventilação de alta frequência protegeu os pulmões contra a inflamação. Veja aqui o grupo controle, o grupo de alta frequência e o grupo de ventilação protetora convencional, tá? E aqui, histologicamente, né? O grupo controle, sem lesão, o nosso grupo alta frequência e, evidentemente, o grupo de ventilação convencional. Então, tanto na histologia quanto no lavado broncoalveolar, a alta frequência, de certa forma, protegeu os pulmões nesse modelo de lesão pulmonar, tá? Aí nós fomos estudar a lesão oxidativa, né? A porcentagem de proteção antioxidante no pulmão desses coelhos. E, novamente, a alta frequência protegia contra o metabolismo oxidativo de uma forma significante, formava menos radical livre, vamos colocar assim de uma forma mais simples, em relação ao grupo da ventilação convencional. Aqui a gente está vendo porcentagem de proteção, tá? E aí a gente foi estudar também a lesão no DNA. O Carlos Fernando Ronck, ele é um fisioterapeuta, trabalhava com a gente lá na experimental e também na clínica, e ele foi para os Estados Unidos aprender essa técnica aqui chama teste do cometa, para avaliar a lesão no DNA. Era toda uma dificuldade para colher, tinha que apagar a luz, não podia fazer barulho, tinha toda uma técnica para colher esse exame em tecido pulmonar. E, novamente, né, a alta frequência diminuiu a lesão no DNA comparado à ventilação convencional, tá? A gente foi para a clínica também, né, estudos comparando, esse aqui, no caso, foi um estudo crossover, né, que a gente comparava a alta frequência com a convencional, agora em crianças, dentro da nossa unidade, e, novamente, a gente observou que a alta frequência melhorava mais rápido do que a convencional, a oxigenação desses pacientes, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Um grupo começava na alta frequência, a bolinha preta, né? A cada 8 horas cruzava. Reparem que quando cruza aqui, né? Quem estava na alta frequência cai a oxigenação, quem estava na convencional sobe a oxigenação, né? Esse artigo rendeu um editorial de um colega italiano que aplicou um teste matemático aqui que eu jamais saberia explicar para vocês, mas basicamente ele fez uma projeção do que aconteceria com essa oxigenação se a gente continuasse o trabalho, porque o trabalho durava 24 horas, né? Essa avaliação aqui dos pacientes. Cada 8 horas a gente cruzava esses pacientes da convencional para alta frequência ou vice-versa. Se a gente continuasse o trabalho por mais 24 horas ou mais, essa diferença seria ainda maior, tá?
Então, a ventilação mecânica convencional protetora continua sendo o padrão na síndrome do desconforto, mas a ventilação de alta frequência aparece aí como uma opção. Basicamente, a gente trabalha diretamente com a pressão média da via aérea, não tem pressão INS e ES, né? O tempo, a relação INS-ES aqui, o tempo INS é em 33%, ou seja, é 1:2 a relação INS-ES, né? Você deixa ele fixo em 33%. Aqui a gente tem aqui a gente controla a pressão média diretamente, né? É um botão para controlar a pressão média, um botão que fica fixo em tempo INS de 33%, o botão da frequência, que vai ser tanto maior quanto menor for a criança, e um botão para a gente botar a amplitude de oscilação. O fluxo é mais ou menos fixo em crianças, né? A gente deixa em 20 litros por minuto. A alta frequência trabalha com altos fluxos, então é muito importante que a umidificação seja ativa. Não dá para trabalhar com alta frequência com umidificador passivo, com filtros, não dá. A umidificação ela tem que ser ativa, tá? Tem que ser a nossa famosa cascata. Tá? Para controlar a oxigenação, você trabalha diretamente com a pressão média da via aérea, tá? Você trabalha com ela como se você estivesse trabalhando com a PEP, né? E você vai aumentando ela gradualmente, 1 a 2 centímetros de água, até você conseguir manter a saturação acima de 90, como FI menor que 0,6. A ventilação ela é controlada por 2 pontos aí, né? A lavagem de CO2. A amplitude de oscilação, tá? Que é este botão aqui, tá? E a frequência respiratória. Sempre que a gente quer acertar a ventilação, a gente mexe primeiro na amplitude da oscilação. O paciente tem que vibrar da clavícula até a raiz da coxa. Bom, essa é a amplitude ideal, ela é visual, tá? Se você já acertou a amplitude, ainda assim precisa fazer ajustes na PaCO2, você vai mexer na frequência respiratória. Então, a gente tem que pensar sempre assim, quanto mais eu aumento a amplitude de oscilação, mais eu lavo o CO2. Se eu quiser lavar menos, eu diminuo a amplitude da oscilação. Se eu já otimizei a amplitude de oscilação e o CO2 ainda está ruim, aí eu mexo na frequência respiratória. Só que o raciocínio aqui é o contrário da ventilação convencional. Se você tiver um paciente na ventilação convencional curarizado e você quer aumentar o volume minuto, você aumenta a frequência respiratória. Se você quer diminuir, você diminui a frequência respiratória. Na alta frequência é o contrário. Quanto mais baixa a frequência respiratória, mais você lava o CO2. Então, se você já otimizou a amplitude da oscilação e precisa lavar mais CO2, você diminui a frequência em Hertz. Porque quando você diminui a frequência em Hertz, você acaba aumentando o volume corrente. Tá? E até mesmo, quando está retendo o CO2, você pode promover uma deflação, desinsuflar um pouquinho o cuff, e às vezes isso ajuda. Na imensa maioria das vezes, só de acertar a amplitude da oscilação, você ajusta aí a PCO2 da maneira como você quer. Tá? Aqui tem o protocolo que a gente utilizava, né? Só comentando que a pressão média da via aérea que a gente usa é 1 a 2 centímetros acima da convencional para o recém-nascido prematuro, 2 a 4 para bebês de termo e lactentes, em crianças e maiores e adultos, 5 centímetros de água acima daquela que você usava na convencional, né? Vai aumentando a pressão média para melhorar a oxigenação e mexe na amplitude de oscilação para melhorar a ventilação, tá? Esse é um paciente que estava com a ventilação convencional, com a pressão média de 16, e aqui ele na alta frequência com a pressão média de 20, tá? Uma nítida abertura de alvéolos aí, bem? O desmame a gente vai diminuindo gradativamente a FO2 até 40%, a partir daí vai diminuindo a pressão média, sempre 1 a 2 centímetros de água por vez, né? Quando você tiver em valores em torno de 15 centímetros de água, com FI de 40%, esse paciente pode voltar aí para a ventilação convencional, tá? Geralmente a gente fazia isso. E, veja, apesar de toda essa modernidade que a gente tem, de aparelhos cada vez melhores, eu não tenho dúvida que vão surgir ainda novidades, a gente consegue trabalhar muito bem mesmo com os nossos aparelhos convencionais. Eu brincava com o Alexandre antes da gente começar a aula, né, que a coqueluche, né, da nossa UTI, quando eu fazia residência,
o aparelho melhor de todos, que todos queriam, era o Cyclist. Eu ventilei muita SARA em criança com Cyclist, e ele fazia IMV. Então, no final das contas, mesmo se você tem recursos limitados, conhecendo bem os princípios da doença e conhecendo bem o aparelho que você tem nas mãos, você consegue trabalhar bem, tá? Então, era isso que eu queria falar. Desculpe, me estendi um pouquinho. Estou aí à disposição para quem quiser fazer perguntas. Muito obrigado, Mário. Foi ótima a sua exposição. Nós vamos usar o nosso tempo restante aqui para uma breve discussão. Quem quiser abrir o microfone e perguntar pessoalmente ao Mário, esteja à vontade, tá? Ou se vocês quiserem fazer a pergunta aqui pelo bate-papo, aí a gente lê e caminha aqui na discussão, tá bom? Eu acho que eu vou começar aqui. Mário, vocês pegaram esse modelo experimental em coelho, né? Uhum. E vocês estudaram a associação da alta frequência com posição prona também, né? Vocês têm experiência clínica com isso, né? No Prospect, eles estão estudando um pouco, né? Isso, oscilação com posição prona. O que foi que vocês já descobriram nesses anos aí? Foi bem interessante isso, Alexandre, porque em termos de oxigenação, se você falar assim, ó, eu vou comparar um grupo que eu usei, induzir a lesão pulmonar, e a nossa lesão pulmonar, pena que eu não trouxe fotos da lesão que a gente induzia, mas o pulmão ficava hemorrágico, assim, realmente era um pulmão a gente trabalhava, só considerava induzida quando a relação PO2 a FO2 estivesse menor que 100. Realmente eram pulmões bem destruídos mesmo. Quando você usava a alta frequência, sem prona ou com prona, em termos de melhora de oxigenação, não mudava nada. A alta frequência sozinha já melhorava a oxigenação, mas a gente achou diferença na inflamação pulmonar, na proteção antioxidante, na lesão de DNA. Então, em coisas menores, menores não, em coisas que você não vê diretamente, né? Mas bioquímicas, a posição prona trouxe vantagens quando associada à alta frequência. Então, tem essas... em termos de oxigenação, você não vê diferença, mas em termos de resposta final, inflamatória e tal, a posição prona, ela soma-se à alta frequência em termos de benefícios. Tanto que lá no nosso serviço, eu sou fã da posição prona. E há um tempo atrás a gente fez um levantamento de 5 anos de todas as nossas síndromes de desconforto e eu vi exatamente, né, foi compatível com o que a gente trabalhava. Todas as SARAs graves foram para alta frequência e todas as moderadas, não só as graves, a gente pronou. Porque é fácil pronar bebê e pronar criança, não tem maiores dificuldades, né? Muito interessante, Mário. Outra pergunta sobre alta frequência também, né? E que surge sempre que alguém... a gente não tem o 3100 aqui em Brasília ainda, né? Ainda bem que você está aqui para ajudar a fazer propaganda do equipamento, né? Quando a gente faz em algum paciente é usando o VN500, né? É um aparelho que não tem muita potência para usar em crianças maiores, infelizmente, né? Mas, enfim, quando se acha alguma criança que se adapta a ele, uma dúvida que sempre surge e quando a gente quer usar óxido nítrico também, né? Qual que é a sua experiência? Há problemas? O uso, você acha que é sem complicações? Como que é? Alexandre, assim, eu sou meio suspeito para falar de óxido nítrico, porque a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Você deve ter visto aí, né? A minha tese de doutorado foi sobre óxido nítrico e foi a primeira publicação maior assim que eu fiz. E assim, o óxido nítrico para usar na alta frequência, às vezes a gente tem um pouco de problema de adaptação dos conectores, né?
o que a gente acaba fazendo? Coloca o sensor, o liberador do óxido nítrico bem próximo à cânula, né, entre a alta frequência e a cânula. E eu lembro que, às vezes, a gente tinha que fazer adaptações para conseguir a monitoração, que você tinha de pôr o sensor, mas não tinha de pôr a monitoração. Então, a gente fazia adaptações com borrachas mesmo, sabe? Eu lembro que a gente ia é só uma curiosidade aqui, né? Ia num lugar chamado Casa da Borracha, comprava uma borracha grossa e cortava os conectores que a gente queria e fazia essa conexão para a gente conseguir fazer a adaptação e poder usar tanto o óxido nítrico quanto a sua monitoração de NO2, tá? Agora, em termos de aplicabilidade, de dificuldade, nenhuma dificuldade. A gente usava normalmente, sempre usou em todas as SARAs graves, como rotina lá, a gente pronava, usava alta frequência, bem precocemente, e usava óxido nítrico precoce. Aquele estudo crossover que eu mostrei, na verdade, eu destaquei a alta frequência, mas ele é um estudo crossover com o uso da alta frequência e do óxido nítrico. E no laboratório, a gente estudou bastante óxido nítrico também associado à alta frequência. E de forma semelhante ao que eu falei na posição prona, e até mais intensa em alguns aspectos, o óxido nítrico ele foi vantajoso para proteger contra inflamação, que são coisas que, novamente, a gente não vê diretamente. Ele não foi superior à alta frequência sozinha para melhorar a oxigenação, mas, junto com a alta frequência, ele potencializou esse efeito de proteção anti-inflamatória, proteção antioxidante, de dano de DNA. Então, eu gosto, não acho difícil utilizar na alta frequência, a gente usava normalmente, né, da mesma forma que usava na ventilação convencional. Mas eu confesso que algumas vezes, para fazer a adaptação dos conectores, a gente teve dificuldade, principalmente da monitoração do NO2. Uhum. E outra coisa que a gente só usava óxido nítrico em dose bem baixa, viu, Alexandre? A gente sempre usou, assim, no estudo que eu fiz inicialmente, o paciente com SARA que responde, ele responde com dose de 5 ppm. No meu estudo, até a gente aumentava 5, 10, 15, chegava até 20, tá? E aí a gente viu que quem respondia com dose baixa. Então, depois que a gente descobriu isso, nunca mais a gente usou dose alta para SARA. É outra coisa, não estou falando de hipertensão pulmonar, de recém-nascido, nada disso, ou mesmo de lactente, mas para SARA, com o objetivo de melhoria de oxigenação, conseguir reduzir parâmetros da ventilação e ser menos agressivo, o que a gente usava era 5 partes por milhão, não aumentava disso. Então, o efeito tóxico 5 ppm, é uma coisa muito pequena, né, para gerar NO2 de forma significativa. Mário, você teve a chance de trabalhar com NAVA? Não tive, Alexandre. Isso eu não consegui. Não tive, infelizmente. Mas eu tenho muita curiosidade, eu sou muito curioso, né? Uhum. E eu gostaria muito de trabalhar com NAVA, porque eu acho que deve ser muito interessante para essa questão das assincronias, que é um problema sério de ventilação mecânica nossa. Assim, eu sentia muito isso. Sabe aquela questão, se você chegar para passar a visita e os pacientes hipersedados, porque estava desacoplado, e aí você vai ver o desacoplamento na verdade, um erro do ajuste do ventilador. O paciente está precisando de mais do que você está dando, né? Ou às vezes o ventilador ele não atende a essa necessidade. Quando você pega lactente muito pequeno e você tem um aparelho que não tem uma sensibilidade, um trigger muito bom, ou ele autocicla, você deixa muito baixo, ou o bebezinho pequenininho, lactente pequeno, fica lá puxando e o aparelho não sente, né? E aí ele fica reinalando gás exalado, né? Enfim, você ter um aparelho com NAVA, eu acho que seria bem interessante. E a gente tem aí no Águas Claras essa oportunidade, porque os aparelhos de lá adaptam o modo NAVA. E parece que não custa muito caro esse modo. Não é um preço tão exorbitante. Então, é algo para a gente pensar. Para a gente brigar para ter. Sim. Nós tivemos a chance de ver 2 ou 3 pacientes, porque a empresa cedeu, né, o equipamento, estava interessada em vender, né? E
eu não sei se ele melhora realmente o prognóstico dos pacientes, mas o meu entusiasmo com ele é que, como você tem a chance de ver continuamente a monitorização da atividade diafragmática, me parece que é uma oportunidade muito grande da equipe aprender como que as mudanças que você faz no ventilador afetam a respiração do paciente, né? A mecânica e o esforço que ele faz. Sim. Então, fantástico. Esse ganho direto me parece fantástico, assim, né? E você pode aplicar isso depois nos pacientes que não estão com a monitorização, mas você aprendeu com o que acontece. Sim. Olha, não tem tanto estudo com NAVA, né? Pelo menos estudo randomizado, não tem. Fazendo uma provocação aqui, a gente podia sentar uma hora e bolar algo, porque eu vou falar uma coisa para você. Sabe como é que eu consegui alta frequência? Você falou assim, eu lembrei. A empresa deixou para a gente usar, assim, um teste. Eu lembro que eu coloquei, foi num plantão meu, eu coloquei e falei, gente, isso aqui é uma maravilha, eu quero isso aqui. Eu lembro que eu liguei para o colega, o doutor Fioreto, ele estava vindo para a UTI. Eu falei, você está em casa? Ele falou, não, naquela época não tinha smartphone, né? Eram aquelas câmeras digitais que a gente usava. Lembra as câmeras digitais? O povo novo nem sabe, não sabe nem o que é câmera digital mais, né? Mas não era smartphone. Aí eu lembro que eu liguei para ele e falei assim, você já está a caminho? Ele falou, tô. Ah, então você está com a sua câmera digital? Aí ele falou, não. Então volta e pega, eu botei o paciente na alta frequência, isso aqui é uma loucura, velho. Eu vou voltar aí, ele trouxe a câmera, a gente filmou, a gente se empolgou, o que nós fizemos? A gente precisava, eu falei, eu quero um negócio desse aqui. Imagina, hospital público não ia comprar nunca, né? Custava $33 mil o aparelho e só faz alta frequência. Aí nós fizemos um projeto, Alexandre, que foi aquele projeto do crossover. Foi um ano para a gente conseguir, mas nós conseguimos dinheiro da FAPESP para fazer esse projeto, e ele gerou vários outros estudos e muito ganho para os nossos pacientes. Fístula broncopleural, por exemplo. Todas as nossas fístulas a gente passou a ventilar na alta frequência, a resposta muito melhor. Da mesma forma, a gente podia uma hora sentar e pensar nisso. Como é que a gente poderia tentar obter esses módulos, né, para usar nos nossos aparelhos? É uma possibilidade aí, né? A gente pedir fomento de pesquisa. Eu acho que o que você falou é excelente. A gente aprenderia princípios de mecânica que mesmo com outros aparelhos, sabendo os princípios de mecânica, você pode manipular melhor os outros aparelhos. É isso aí. Uma ótima ideia. A Miriam ela mandou uma pergunta aqui no bate-papo, Mário. Ela queria saber a sua impressão sobre o uso da alta frequência num recém-nascido com hipoplasia pulmonar, né? Tá. Bom, eu não sou neonatologista, né? Já trabalhei em UTI neo, mas eu não tenho tanta experiência com alta frequência em neonatologia. Eu tenho do que eu li e tenho alguma experiência prática, mas pequena, muito menor do que eu tenho em SARA e pediatria. Particularmente, paciente com hérnia diafragmática congênita com hipoplasia, acho que é um bom caminho para esses pacientes mais graves. Mas como eu não tenho uma vasta experiência, eu acho que é um bom caminho porque você consegue justamente, quando você usa alta frequência, se você pegar um pulmão, como eu mostrei aquele do coelho, mesmo pulmão lesado, você vê que rapidamente você homogeneiza aquele pulmão. Então, um paciente com hérnia diafragmática, se você coloca na ventilação convencional, ele tem um pulmão hipoplásico, invariavelmente você vai ter, pela mecânica, muito mais desvio do volume da pressão para o pulmão normal do que para o pulmão hipoplásico. A alta frequência ela equaliza tudo isso. Ela tem uma distribuição homogênea do ar, do gás. Então, eu acho que é vantajoso, mas eu não tenho uma grande experiência prática, Miriam. Eu colocaria, tendo... E aí, como é que chama o Dradragger? Que você vai, o VPN 200, né? É o mais novo da Drager. Ele me parece um aparelho com um recurso bastante confiável, né? E eu usaria. Eu usaria porque ele homogeneiza a distribuição do gás.
eu posso dar uma experiência que eu tive agora, há um mês atrás, que a gente tinha um paciente com hipoplasia, né, com a Dramamine, e aí o paciente estava no ventilação convencional com pH de 6,8, PCO2 de 102, e aí eu coloquei ele em VAF, só que assim, eu tive que ventilar ele com amplitude de 30 e MAP de 16 e frequência de 9, para conseguir ventilar ele. E aí ele respondeu super bem, em 12 horas ele já estava com pH de 7,2 e PCO2 de 65. Então, assim, respondeu muito bem. Eu acho que é um bom caminho para esses pacientes. Agora, a outra questão de hérnia diafragmática é que a gente tinha até discutido, né? Questão de um pulmão que é hipoplásico, né? Só um pulmão que às vezes equivale a 1/3 do pulmão, e às vezes você vai começar com qual MAP, né? Qual... Então, você não tem... é a Carol que está falando, né, Carol? Nós já ventilamos o doente junto. Então, esse é um problema grande, né? Porque quando qual é o tamanho funcional de um paciente com hipoplasia pulmonar? Depende do grau da hipoplasia pulmonar, né? E quando você vai usar a ventilação convencional e você faz uma limitação de volume corrente, e no caso de recém-nascido você usa de 4 a 6 ml por quilo, né? É menos ainda do que você usa, é o que a gente usa em SARA grave de criança. O quanto isso cabe num pulmão que tem muita hipoplasia, né? Você está trabalhando com o quê? Com um pulmão só, com 1/3 de pulmão, porque frequentemente esses pacientes ainda eles complicam e acabam tendo lesão no pulmão bom também por outros motivos. Enfim, é muito difícil você estimar, né? O quanto por cento de pulmões você tem, né? Funcionalmente num paciente com hipoplasia pulmonar. É difícil, ir tateando, eu acho. Como eu disse, a minha experiência com recém-nascido é bem limitada. As UTIs que eu trabalhava com recém-nascido, elas não tinham esse nível de recursos. Então, eram os velhos aparelhos que faziam IMV ou, se muito, SMV. Eu não tive muita oportunidade de usar uma alta tecnologia com recém-nascidos. Acho que o que tem de bacana nos recém-nascidos, e que isso que eu mostrei aí, né? E é um déficit que a gente tem na pediatria, são estudos com volume garantido, por exemplo, volume-alvo, que tem estudos em neonatologia e muito poucos em pediatria. E o volume-alvo, acho que ele vem ganhando cada vez mais força aí dentro da neonatologia, né? Sim. E, Mário, eu queria perguntar assim, em relação à amplitude máxima eficaz, por exemplo, no VN500, quando a gente vai colocar, eu não coloco em porcentagem, eu coloco em valor, né? Uhum. E aí, essa amplitude máxima eficaz em relação à MAP, eu posso fazer essa relação? Não, pelo menos no 3100A não existe essa correlação, tá? Tanto que eu não consigo dizer para você um valor para você colocar, que vai depender do tamanho da criança. Em geral, em crianças, você começa aí com amplitude de oscilação de 35 e pode chegar, né? Eu já cheguei a 46, eu não me lembro de ter usado mais do que 46. A gente tem que lembrar o seguinte: você tem que fazer o paciente vibrar da clavícula até a raiz da coxa. Se ele estiver vibrando mais do que isso, está excessivo. Então, é uma coisa meio visual e que depois você ajusta pela gasometria. Mas não existe uma força, pelo menos no 3100A, eu não conheço o aparelho de vocês, é o VN500, né? Eu não conheço o VN500, mas no 3100A não existe essa correlação entre a amplitude de oscilação é uma determinada porcentagem da pressão média. Elas são coisas independentes, né? Você usa a pressão média para melhorar a oxigenação e você usa a amplitude de oscilação para melhorar a ventilação, tá? Mas não existe essa relação direta. Agora, existem protocolos
para síndrome de desconforto do recém-nascido, tá? De utilização primária da alta frequência sem passar pela convencional. Porque aqui, tradicionalmente, o que a gente faz? A gente põe na convencional, falhou, você vai para a alta frequência, né? É uma opção. Mas, por conta daqueles estudos que eu mostrei, que mostram alta frequência com vantagens bem interessantes em síndrome de desconforto do recém-nascido, até possivelmente com redução de displasia broncopulmonar, existem alguns protocolos de utilização primária da alta frequência em recém-nascidos prematuros. Eu até tenho, aqui como eu não manejo, eu não lembro os valores de cor, mas eu lembro assim, recém-nascidos com menos de 1.000 gramas, chega a começar com uma MAP de 7, amplitude de oscilação de 15, se eu não me engano. Eu posso estar falando valores errados aqui para vocês, mas só para saber que existem esses protocolos de utilização primária, quer dizer, você entubou o paciente com membrana hialina grave, um prematuro externo, ao invés de você passar ele pela convencional para depois pôr na alta frequência, não, já começar direto com a alta frequência. Tem um protocolo, acho que de Portugal, que dá por faixa etária, por faixa de peso da criança, quais os valores iniciais que você usa e depois como que você faz o incremento desses valores. É bem interessante. Se quiser, depois eu posso procurar esse protocolo e mandar aí. Certo, obrigada. Imagine. Mário, eu acho que a gente está chegando no nosso... Professor, no caso dessa oscilação de alta frequência, tem a modalidade do oscilatório de alta frequência com volume garantido. Você tem a possibilidade de utilizar ele em casos de hipoplasia pulmonar, nesses casos, tentando ver um volume garantido mais assegurado, assim, mais seguro para o paciente. Desculpa aqui. Então, Tony, novamente é o recém-nascido, né? O VN500, ele te dá a possibilidade de você associar a ventilação convencional com alta frequência, é isso, não é? Você está me perguntando. Você pode usar as duas modalidades. Então, você liga o convencional com volume garantido e a alta frequência, não é isso? Isso, é isso mesmo. Então, tem a possibilidade de associar o volume garantido à alta frequência, o VN500. Então, aí eu vou confessar a minha ignorância com relação a isso. Porque eu já perguntei para várias pessoas qual a vantagem disso. E nunca ninguém conseguiu me explicar. Porque, assim, eu penso assim, ou você usa ventilação convencional, ou você vai para a alta frequência. Qual a vantagem da alta frequência? É não usar a convencional, é não ter as oscilações de volume e de pressão. Essa é a vantagem da alta frequência. Então, eu não consigo entender muito bem essa associação. Nunca conseguiram me explicar isso de uma forma muito convincente, viu, Corina? Eu acho que é mais ou menos do tipo assim, eu tenho o câmbio automático e o câmbio manual no meu carro. Você vai usar um ou outro, né? Eu não consigo entender uma vantagem na associação dos dois. E também não tem nenhum estudo robusto mostrando isso. Mas quem vende o aparelho faz a propaganda como sendo isto uma vantagem, né? Que você usa a alta frequência junto com a convencional, garantindo um volume corrente, um volume minuto mínimo e tal. Eu só vejo assim o sentido em usar alta frequência justamente para você fugir do convencional, das oscilações da convencional. Mas pode ser ignorância minha isso. Vamos ver o que a literatura traz no futuro. Mas até agora não tem nada robusto mostrando qualquer vantagem nesse sentido, viu? Pois é, eu nunca entendi muito esse modo, não. Eu estava querendo ver se alguém entendia. Eu já perguntei várias vezes isso, nunca ninguém conseguiu me explicar qual era a vantagem. Sempre quando eu digo esse argumento, inclusive para os vendedores, eu falo, mas peraí, qual a vantagem? Eu estou usando alta frequência, agora você quer botar a convencional em cima com oscilação de volume e de pressão? Qual a vantagem? Aí eles ficam meio sem chão, fala a verdade, viu? Eu acho que seria tipo uns suspiros que eles dão, né? Tipo um suspiro maior para recrutar. Mas aí eu te pergunto, por que você quer suspiro se você está usando alta frequência com pressão média de via aérea mais alta? Pois é, eu não entendo não também. Eu sei lá, do mesmo jeito que eles botam... Convencido.
Eu acho que é a mesma forma, para que eles botam, se você vai fazer um APRV, o APRV já é um modo com pressão média mais alta, para que eles botam PS, então? Diz que é para fazer suspiro, mas aí o eu até PS no entendo que é o APRV seguinte, para um bebezinho, por exemplo, vencer a resistência, para o paciente vencer a resistência da tubulação, tá? Aí mas até eu geralmente consigo quando você entender. usa o APRV, o tempo expiratório é muito curto para não permitir desrecrutamento. Você usa mais tempo inspiratório, geralmente no APRV você usa o tempo inspiratório predominante. O tempo expiratório é só o suficiente para gerar um volume corrente. Se você já faz isso quando você bota o tempo expiratório rápido, para que você vai botar um PS, entendeu? Quando você bota o volume corrente quando você bota o PS baixo, o tempo expiratório é bem curto, só para gerar um volume corrente, querendo ou não, você já dá um certo recrutamento quando você faz isso. Aí você vai botar um PS em cima, entende? Então, é que eu não interpreto a PRV como tempo ins e tempo ex. Você tem que pensar Não é assim, tempo INS, eu digo assim, é mais no INS, pressão né? alta, pressão baixa, Pressão alta e né? baixa, é um BIPAP invertido, né? É um BIPAP Pressão alta, invertido. pressão baixa. E em cima disso, você tem que ter a respiração espontânea do doente. O que gera o volume corrente é a respiração espontânea dele. Então, nesse Mas ele caso, faz você o colocar recrutamento uma também no pressãozinha de tempo ex, suporte né? para vencer resistência, eu acho que é até interessante. Só você tem que tomar cuidado para não botar na parte superior, né? SPS, porque aí pode ultrapassar valores muito altos. Se você botar só na inferior, ainda vai, mas não faz muito sentido. No que você configura a pressão superior lá em cima e você coloca um PS em cima, você vai vencer aquilo ali, o risco de fazer um barotrauma é muito grande, né? Aí você passa a ter risco de picos de pressão, que não é o objetivo do modo. Eu concordo contigo, tem que ser bem No ponderado máximo, nisso. faria lá embaixo, assim, um PS lá embaixo, assim, Eu na disse, fase... eu não tenho muita experiência na PRV, não. Eu nunca utilizei na prática. Eu gosto muito do PRVC. O PRVC é bom mesmo, é um modo bom. Tá bom, obrigada, professor. Imagine, que isso. Acho que nós vimos várias perguntas, né? Caminhamos um bom trecho até aqui. Foi muito bom, Mário. Muito obrigado, viu? Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi ótimo, a gente aprendeu muito. Muito obrigado a todos que participaram da aula junto com a gente. Eu acho que está na hora da gente interromper aqui, né? Voltar a descansar um pouco. Famílias, descansar. Eu desejo a todos uma boa noite, tá certo? E muito obrigado por estarem aqui com a gente e compartilhar essa sessão, tá bom? Então, até o nosso próximo PEC. Até logo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Excelente explanação. Obrigado, obrigado.